Bom dia, pessoal. Olá a todos. A nossa mais uma aulinha da quarentena forçada. Hoje vamos ver a Segunda Guerra Mundial bem rapidinho, né? Pra vocês, eu vou falar aqui, vamos ver que vocês vão conseguir acompanhar. Daí depois, pelo Classroom, vocês podem pedir alguma coisa por lá, né? Então, a Segunda Guerra Mundial vai ocorrer do ano de 1939 até o ano de 1945, né? Por que que ela vai acontecer? Já é uma continuação da Primeira Guerra, né? A Primeira Guerra não ficou umas coisas bem resolvidas e vai ter os países vão ficar magoadinhos, né, por isso que chama de revanchismo. Os que perderam a Primeira Guerra vão ficar querendo ter um sentimento de vingança, né, ter uma revanche, principalmente os alemães. Daí que tem vindo entre guerras aí que a gente viu esses dias, né? Na Primeira Guerra ficou tudo detonado, a Europa, principalmente lá na França e Inglaterra. E esses países aí que tiveram que comprar os produtos dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos ganham muita grana, o pessoal começou a investir na bolsa, só que daí depois eles começaram a se restabelecer de volta e os europeus lá começaram a produzir de volta comida, tudo, né? Remédio, tudo, sapato, tudo as coisas que as pessoas precisavam. E a galera que tinha investido na bolsa nos Estados Unidos começou a perder dinheiro e em 29 chegou que quebrou a bolsa, né? Então deu uma crise nos Estados Unidos que abalou o mundo inteiro. Aqui no Brasil afetou a produção de café, né? O Brasil até melhorou um pouco porque a galera que mandava no Brasil era esse produtor de café. E aí eles se ferraram com essa crise da bolsa também. E daí já antes da guerra, o Hitler, ele foi crescendo de poder, né? A Alemanha era meio controlada, tem a República de Weimar lá, que era controlada, tipo, escolhida, né? Não podia ser do jeito que os alemães quisessem. O Hitler foi crescendo até que ele virou chanceler. Fizeram as Olimpíadas nazistas, que nós vimos ali no outra aula lá. E daí os outros países, ele já começou a invadir alguns países, que é essa conferência de Munique em 38 aí, mas ninguém deu bola. Então era a política do apaziguamento. Então quando eles estavam atacando a Tchecoslováquia e os outros países ali, ninguém deu bola porque eles não eram aliados dos principais ali. Até que daí eles vão atacar a Alemanha, né? A Polônia. A Alemanha vai atacar a Polônia e daí a Polônia era aliada dos Estados Unidos, daí que vai se declarar a guerra, né? Tipo, vai iniciar a guerra oficialmente. E o Hitler ele queria expandir, tipo, cuidar de todos os povos germanos, os eslavos, né? E daí lá na Itália tinha o fascismo do Mussolini, que também com a mesma ideia nacionalista, né? Só que lá na Itália ele vai ficar mais só dentro da Itália. Os nazistas ali com Hitler vão começar a invadir outros lugares, né? Vai expandir um pouco. Então ele tinha as ideologias totalitárias, né? No planeta, aí tinha o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e o comunismo na União Soviética, que eram vários países, principalmente a Rússia, né? Aqui embaixo está a definiçãozinha do totalitarismo do dicionário, que é um governo totalitário, né? Que tem que mandar em tudo, as pessoas não têm direito do mundo de decidir. E geralmente você vai ter um partido, que nem é na China hoje em dia, que nem na Coreia do Norte, então tem só um partido, e esse partido manda em tudo, e esse partido vai ter um líder, né? Tipo, o chefe do partido, o presidente ali, que vai ser geralmente o grande líder, no caso da Alemanha era o chanceler, vai virar o Kaiser lá, que é o Hitler, né? Então daí os países vão começar a fazer as políticas de aliança, tipo na Primeira Guerra, já vão ter tudo aliados antes, né? Então o eixo, que vai ser os caras do mal, né, que vão perder, que era a Alemanha, a Itália e o Japão, e a galera dos aliados, a Inglaterra, a França, os Estados Unidos e a União Soviética. Só que os Estados Unidos está junto ali, mas ele não vai entrar na guerra, né? Então ele só está ali de aliado, mas como não vai se envolver no começo, ele vai entrar só depois. Daí tem uma decoreba aí para vocês lembrar aí, o eixo Roberto. Então ali, ó, Roma, Berlim e Tóquio, que são as capitais dos países. Roma é a capital da Itália, Berlim é a capital da Alemanha e Tóquio a capital do Japão. Então, um jeito para vocês decorar o que o eixo, que vai ser a galera do mal, né? As duas vezes o mal, quem perde é o mal. Se eles tivessem ganhado, os bonzinhos eram eles, né? Então, eles vão ser as duas vezes do lado que está a Alemanha. Então, é o eixo, que são os inimigos, no caso, dessa Segunda Guerra. Então daí vai ter começar a movimentação da guerra. No começo da guerra, os alemães ali vão ganhar bastante. Eles vão ter uma tática de guerra que chama Blitzkrieg, que é guerra relâmpago. Então eles resolviam atacar um lugar, eles iam lá com todas as forças, se bombardeavam com os aviões e daí já chegavam com as tropas e dominavam. Então eles iam fazendo isso aí, eles foram ganhando bastante terreno no começo, né? Então já em 38, que era antes da guerra, a Alemanha anexou a Áustria, como ela não era aliada, ninguém deu muita bola. Depois conquistou a Tchecoslováquia, e daí eles já tinham esse pacto de não agressão com a União Soviética, né?
Se for estudar mesmo de verdade, sem ser o que tá no livro, vocês vão ver que a União Soviética do Stalin estavam bem amiguinho do Hitler. Eles tinham esse pacto aí, só que vai chegar uma hora no meio da guerra, eles vão se encrencar e o Hitler vai se virar contra o Stalin. Mas eles eram amigos desde o começo, né? Hoje o Hitler aprendeu a fazer os campos de concentração com o Stalin, que já fazia lá na União Soviética, né? A diferença é que o Hitler foi julgado e a União Soviética nunca foi julgada até hoje, né? Aqui tem a Itália também estava se metendo já desde antes, né? Invadiu a Etiópia e a Albânia. A Etiópia era a África. Em 39 a Albânia na Europa. E daí a data oficial da guerra é em 39, quando Hitler ataca a Polônia, né? Então ele vai invadir a Polônia, daí a Inglaterra e a França eram aliados, vão reagir. Daí 41, ele com o plano Barba Ruiva, né? É em inglês esses nomes aí, a Alemanha vai atacar a União Soviética. Então vai quebrar o pacto de não agressão que eles tinham com o Stalin. Aí que vai se tornar inimigo da União Soviética. E daí em 41 também que o Japão fez a burrada deles, né? Que eles foram atacar o Pearl Harbor. Eles falaram, tipo, o que fala é que o Hitler nem sabia disso. Tipo, os japoneses estavam fazendo a guerra deles, o Hitler fazendo a guerra dele e o Mussolini fazendo a guerra dele, né? Eles não estavam tudo unidos, tipo, unificados nos planejamentos. Então, daí os japoneses atacaram o Pearl Harbor, que é um porto dos Estados Unidos no Pacífico, que tipo, tem que olhar o globo, né? Que a Rússia e os Estados Unidos, do contrário que a gente sempre vê, eles são encostadinhos lá na parte de cima do globo, nas partes dos geleiras lá, né? Então precisava dominar o Oceano Pacífico do outro lado lá, e precisava das ilhas. Então esse Pearl Harbor era uma ilha dos Estados Unidos, os japoneses atacaram, e aí que os Estados Unidos entrou na guerra de vez, né? E daí o Brasil em 42 também vai entrar, porque os alemães afundaram os navios brasileiros. Diz que eles falam que não estavam fazendo nada, mas estavam levando comida para a Europa e para os aliados também, né? Então eles foram atacados, daí a população se indignou no Brasil e tal, porque eram, tipo, não eram soldados, era pessoa comum que estava no navio, e daí já era na nossa ditadura aqui, o Getúlio Vargas, ele vai entrar na guerra, né? E daí aqui na ditadura brasileira vai mandar para combater a ditadura italiana do fascismo italiano lá, que eles eram bem amiguinhos, né? O Getúlio Vargas só ficou pro lado dos Estados Unidos porque ele viu que iam ganhar, né? E daí a partir de 42, depois que os Estados Unidos entram na guerra, os aliados vão começar a ganhar bastante batalha. Então essa batalha de Midway ali, que é do Oceano Pacífico, até saiu um filme ano passado que não está na lista no final. Eu acho que é Midway o nome do filme mesmo. Daí vai ter a batalha de Stalingrado, que era na cidade de Stalin. E daí lá os alemães vão perder para os russos, né? Que eles chamam de General Inverno. Os russos tinham a tática da terra arrasada. Então, se chegou, invadiu uma cidade, eles vão ter que fugir. Antes deles fugir da cidade, eles vão levar tudo que puder. E o que não puder levar, eles vão queimar. Então não vai sobrar nada para os caras usar, nem casa, nem comida, nem nada. Então eles iam recuando e destruindo tudo. Até que em julho, depois deles fazerem as conferências lá, a de Alta, que eles vão decidir do dia D, né? De Alta não, do Teherã, que foi a primeira conferência. Eles vão se programar que vão invadir a Europa para libertar a França dos nazistas. Então, daí no dia D, que foi em junho, que é que começa a parte grande, que os aliados vão vencer. E daí eles vão invadir, e vão expulsar os alemães da França. Até em 45, o Exército Vermelho, que é o da União Soviética, vão chegar em Berlim. Daí lá que eles falam que o Hitler se matou, né? Então eles não conseguiram fugir, foram cercando Berlim e os comunistas chegaram lá e não pegaram o Hitler porque falam que ele se matou, né? A cúpula nazista, uns fugiram para o Brasil, para a América, vários desses nazistas foram contratados, foram para os Estados Unidos, ajudaram a criar a NASA, eles eram bastante avançados na ciência, né? Só que o Japão não queria se entregar, né? Então o Japão estava perdendo e não queria desistir. E os Estados Unidos daí largou a bomba, a primeira bomba atômica, e os japoneses ainda não queriam, daí ele teve que largar a segunda bomba atômica lá para os japoneses decidirem, né? Decidir de assinar o tratado de rendição. Daí em 45 Mussolini foge, mas daí morre, né? E em 45 também o Hitler morre, se toma o veneno lá, que eles tomaram veneno, que morreram, mas nunca acharam o corpo do Hitler, né? Essa também é uma coisa muito estranha. Aí o Brasil na guerra, né? O Brasil, depois que eles foram atacados pelos submarinos, derrubaram, afundaram os barcos dos brasileiros, o Brasil se obrigou a entrar na guerra, né? Daí o Getúlio Vargas, que era o nosso presidente, que é o ditador, né? Que eles não falam muito, conversou com o presidente dos Estados Unidos, que na época era o Roosevelt, e concordaram lá de fazer a Força Expedicionária Brasileira. Todos os países tinham força expedicionária, né? Que os que ajudaram, que não eram desenvolvidos diretamente.
Aí é o submarinozinho que afundou, esse aí foi o que mais afundou navio brasileiro. Ele afundou 5, 6 navios na costa do Brasil mesmo, não era nem lá no mar aberto, ele estava aqui no nosso litoral e afundou os barcos. Que é esse U-507 aí, que é o submarino antigo, não era nem submarino nuclear esses aí. Esse é o submarino a diesel ainda. Então daí em 42 o Brasil entrou, né? E aí tá algumas manchetes da guerra aí, o carinha clássico aqui colocando a bomba que a cobra está fumando. Então voltando aqui, o Brasil tem o símbolozinho da cobra fumando, porque a galera dizia que o Brasil nunca vai entrar na guerra, era piadinha, né? Tipo, o Brasil só vai entrar na guerra o dia que a cobra fumar, o pessoal dizia aqui. Daí o dia que o Brasil entrou, a galera lá, os pessoal do exército, resolveram fazer a piadinha ali, né? Botaram a cobra fumando, que era o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Aí tá um naviozinho, ó. A FEB ela foi com 25 mil soldados pra lá. Foi mais umas 1.000 pessoas tipo, do apoio. Foi mulher também, algumas para ser enfermeira, fazer, não para batalha, né? Foram ajudar na retaguarda. O Brasil chegou lá tudo esculhambado na Europa, não tinha equipamento, não sabiam guerrear direito. Eles foram treinados pelos Estados Unidos, os Estados Unidos emprestou todos os equipamentos, né, que os brasileiros usavam na guerra. E tem um filminho, o único filme brasileiro, que é esse aqui, Estrada 47, que é sobre a campanha brasileira na Itália, né? As roupas desse filme aí eram tudo roupa original que eles conseguiram emprestar. É um filme que vale a pena vocês verem. Então a foto dos brasileiros na guerra que lutaram só na Itália. Eles, tipo, terminaram com os fascistas, né? Os verdadeiros Antifa, era esse povo aí, né? Que foram lá lutar contra os fascistas. Eles expulsaram, alguns prenderam bastante gente lá. Eram soldados, tipo, eles não eram muito malignos, assim. Tem 3 soldados brasileiros que tem umas tumbas lá que são homenageados. E eles vão liberar o acesso da Europa da Itália para a Europa. Os fascistas estavam dominando, não conseguiam passar da parte de baixo da Itália para a Europa, né, na bota ali. Então os brasileiros vão libertar isso aí, alguns montes, vão lutar bastante, não é muito reconhecido. E eles foram lá derrubar um governo fascista lá, e quando voltaram para o Brasil, eles ajudaram a derrubar o Getúlio Vargas, que era uma ditadura que tinha aqui no Brasil também, né? Mas o povo gosta de um ditadorzinho do Brasil. Depois eles vão eleger o Getúlio Vargas presidente de novo, em 1950. Tinha os japoneses, quando eles tipo, acabava a munição do navio dele, do avião deles, eles jogavam um avião em cima do navio para derrubar, afundar o navio. Então eles chamavam de kamikaze, que era tipo vento dos deuses. Então os japoneses eram bem loucos, eles eram tipo a ideologia do samurai, né? Não tem perder. Não vai voltar para casa sem afundar. Então vários navios foram afundados assim, eles iam com o avião, a hora que acabava a munição, tirava o que desce, largava as bombas, a hora que não tinha mais jeito, ele fincava o avião direto no navio para afundar o navio, né? Os japoneses estavam querendo dominar lá a Ásia, né? Então, eles queriam uma parte da China lá, o mar do Oceano Pacífico. E daí o erro deles que eu já falei antes ali foi que eles atacaram os Estados Unidos, né, em 41, e daí os Estados Unidos entrou na guerra. E daí só pararam, eles só desistiram por causa das bombas atômicas, eles não queriam desistir, né? Meio que foram forçados a jogar a bomba lá. Porque a bomba também era uma lenda, ninguém sabia que tinha bomba. A bomba era uma história, né? Que tinha bomba, bomba, bomba. Mas ninguém nunca tinha visto. Então daí eles largaram a primeira, só tem uma. Eles largaram a segunda, daí eles ficaram com medo, só que eles só tinham 3 bombas, né? Tem o pessoal ali do Frei Rogério, que tem dois, tinha dois, né? Agora só tem um vivo, acho que ele tá vivo ainda. O pessoal do Frei Rogério, que eles estavam lá era um piá, quando estavam no Japão, e vieram pra cá depois, né? Um deles tinha 11 anos, ele conta, né? A bomba nova. Teve uma aluna, a Nájila, que se formou ano passado, eles fizeram uma entrevistinha lá, a Nájila, não, a Nájila, a Thaís, uma do grupo, filmaram a entrevista do velho, do senhorzinho lá, que é ali de Frei Rogério, que eles têm o Museu da Paz lá, que pegou fogo esses tempos, que eram os 2 irmãos japoneses que vieram pro Brasil, e eles tinham, acho que eram uns 11, 12 anos na época ali, que caiu a bomba lá, né? E eles contam que ele acreditava que o Japão ia vencer a guerra, porque eles pensavam lá, o Japão vai ganhar, não tinha perder. Então a população tava querendo continuar, né? E daí aí que terminou oficialmente a guerra, né? Depois das bombas atômicas, daí o Japão vai assinar o Tratado de Rendição. Teve algumas conferências que eles vão decidir as coisas, né? Essa de Teherã, que foi no meio da guerra, que foi a primeira dos 3 grandes, que era quem que era os líderes? O Stalin, que era o ditadorzinho da União Soviética, o Churchill, que é o primeiro-ministro da Inglaterra, que foi derrubado lá pelos Antifa, Boca Mole, né? Esses dias aí, quem acompanha as coisas, quem tá vendo a aula até aqui. E o Roosevelt, que era o presidente dos Estados Unidos.
Depois vai ser o Truman, né? Então, nesse primeiro momento da guerra aí, era o Roosevelt que estava como presidente. Daí, nesse dia aí, eles já vão definir algumas coisas das bases e vão decidir de fazer o ataque do dia D, que é o dia que eles vão libertar a França ali, né? Então, como ninguém sabia qual que era o dia e nem qual que era a hora, você falava o dia D na hora H. Daí que veio essa expressão. Teve a conferência de Yalta, que já foi perto lá do fim da guerra, lá que eles já estão decidindo quem que vai ficar com o quê, quem que vai dominar, tipo as áreas de influência, que é o que vai gerar a Guerra Fria depois, né? Então também ainda tava o Roosevelt, já era o presidente dos Estados Unidos ainda aí, né? E daí a última conferência que vai trocar o presidente dos Estados Unidos, que já vai ser o Truman daí. Mas o Stalin e o Churchill ainda vão continuar na de liderança dos seus países, né? Então o que eles decidiram nessa de Potsdam aí? Que a Alemanha não ia mais poder fazer tudo que queria, né? Eles vão, tipo, cuidar da Alemanha, tipo, administrar melhor, vão acabar com o partido nazista, a Alemanha não vai mais poder ter exército por bastante tempo, e vão dividir a Alemanha em duas áreas de influência, né? Uma parte lá que vai ser a França, a Inglaterra e os Estados Unidos, que aqui tá só os Estados Unidos, mas é esses três aí que representam o capitalismo, e a União Soviética representando o socialismo e o comunismo. E aí eles já vão fazer o Muro de Berlim, que na capital, que era a antiga capital da Alemanha, né, que é a antiga não, que é até hoje, que eles vão criar outra para os aliados, essa capital vai ser dividida entre os dois. Ela estava do lado socialista, tipo, toda em volta da capital era socialista e metade da capital era capitalista. Então essa aí, ó, pra vocês verem. Depois, quando caiu o muro, vocês vejam para que lado que as pessoas correram, né? Se eles foram pro lado socialista ou se foram pro lado capitalista. Então eles vão decidir fazer o tribunal de Nuremberg, que foi julgado os crimes nazistas, né? Eles vão condenar as galera lá, analisar, não, alguns vão ser presos, vários fugiram, mas vão ser condenados. E daí vão decidir os termos de rendição do Japão, né? O Japão vai ter que assinar a rendição. Daí eles vão querer cobrar quase tudo da Alemanha, essas coisas aí, o dinheiro. Eles estimavam em 200 bilhões de dólares o prejuízo. Esse dinheiro era muito mais dinheiro que 200 bilhões de dólares hoje em dia. Hoje ia dar uns quase 1 trilhão esse dinheiro aí, fosse fazer a correção monetária dele. Né? Então eles vão dividir a Alemanha, que eu falei aqui, ó, do lado esquerdo tá a Alemanha Ocidental, que é a capital em Bonn, ali, Bonn. E daí do outro lado a Alemanha Oriental, que é a capital que já era Berlim. Só que daí Berlim eles vão dividir no meio, né? Então ali vai ser o símbolo da Guerra Fria, esse muro que eles vão construir em Berlim lá, né? E daí aí um pouquinho do final da guerra, como é que virou? Teve 50 milhões de pessoas que morreu, né, estimado, já é mais certa a contagem que da Primeira Guerra Mundial, né? Aí já é mais preciso um pouco, tinha mais documento, registro das coisas. E 35 milhões de feridos, então foi bastante gente, né? E aí depois da Segunda Guerra vai ter a famosa Guerra Fria, né? Que é bastante trouxa, acredita que acabou. Mas ela nunca acabou, né? E o que era a Guerra Fria? Era a disputa ideológica do capitalismo contra o socialismo e o comunismo, né? Aos países do Ocidente e junto com alguns países da Ásia ali que vão disputar qual que é o melhor sistema, né, de governo. Lembrando que o capitalismo é só um sistema econômico e o socialismo é um sistema econômico e um sistema de governo. O capitalismo funciona na monarquia, funciona no presidencialismo, funciona como parlamentarismo, funciona no próprio comunismo, como é a China, né? A China tem um governo comunista e o sistema deles econômico é o capitalismo, né? Eles ganham bastante, hoje em dia, né? Nessa época que vai começar a se desenhar. Vai ter o Marshall, que era um ministro dos Estados Unidos, que ele vai emprestar dinheiro, a ideia dele, né? Não que ele que vai emprestar, é os Estados Unidos que vai emprestar dinheiro para reconstruir a Europa. E a Europa vai se reerguer, só que daí com esse, tipo, emprestava dinheiro, mas tinha que fazer campanha contra o comunismo. Então, os mais aliados dos Estados Unidos, dos capitalistas, vão receber esse dinheiro, e principalmente a França e a Inglaterra, que foram bastante detonados. E a União Soviética vai cuidar dos países da União Soviética lá, né? Não era só a Rússia, né? E o que eles vão fazer? Eles tentaram na Primeira Guerra criar a Liga das Nações, que não deu certo, que era tipo o vô da ONU. E daí depois da Segunda Guerra eles vão conseguir criar a ONU, a Organização das Nações Unidas, com o objetivo de promover a paz, né? De não mover mais guerras, promover a união entre as nações. Daí vai ter a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte. Eu escrevi com M ali, mas é com N, depois o de vocês vai certo. Que era um pacto dos países do Ocidente, né? Tipo, se um atacasse o outro, a galera tinha que ajudar. Tipo, fosse as alianças da Primeira Guerra. E do lado de lá, eles fizeram o Pacto de Varsóvia, entre as União Soviética, os países da União Soviética e mais alguns outros, né? A China também vai entrar no meio ainda. Eles vão criar o Estado de Israel, que tem hoje em dia lá que dá bastante conflito.
por causa que o Hitler perseguiu os judeus, né? Então, uma motivação lá para criar esse Estado de Israel, que é os hebreus, quem lembra lá do primeiro ano que estudou aquele povo hebreu que foi expulso dessa região aí, na Segunda Guerra que eles vão devolver a região deles de volta, né? Então, vai ser o Estado de Israel ali. Daí vai começar a corrida armamentista, que primeiro só os Estados Unidos tinha bomba atômica, né? Então todo mundo baixava a bola. Uns anos depois, ali 4, 5 anos, a União Soviética também conseguiu fazer a bomba deles. Então vai ter a corrida armamentista, ver quem que tinha bomba maior. E também vai acontecer a guerra espacial, né? Que eles vão tentar colonizar o espaço. Primeiro homem assim enviado para o espaço lá foi Yuri Gagarin da Rússia. E daí depois os Estados Unidos que vai para a Lua, né, em 64 lá, que daí diz que ganhou a guerra espacial e a União Soviética nessas horas já estava quebrando, né, não tinha mais dinheiro para fazer a viagem. E vão ser criadas as agências de espionagem, né? A gente vê nos filmes tipo do James Bond, isso aí começou com um John Dee em 1500 mais ou menos na Inglaterra, que era tipo, parecido com isso, né, mas bem mais limitado. E depois da Segunda Guerra eles vão fazer essas agências aí de espionagem, né? Então, os Estados Unidos estavam desenvolvendo lá um foguete, a União Soviética também queria fazer o foguete, então tentava arrumar os planos, se infiltrar lá dentro, ó, espionar, né, para ver o que os caras fazendo, e os Estados Unidos também do outro lado. Tem um monte de filme, o cinema dos anos 80 era quase só isso aí, né? Então o mundo vai ficar dividido, mas vai ter vários encrencas. Os Estados Unidos não vai brigar diretamente com a União Soviética, tipo, de fazer um conflito mesmo com o outro, mas eles vão fomentar a guerra, né? Vão emprestar dinheiro para os países, vão fornecer arma, equipamento, treinamento para o soldado, e vai ter várias guerrinhas pelo mundo que eles vão se envolver, mas não eles diretamente, eles vão prestar para os outros, né? Então vai ter a Revolução Chinesa, que lá quem vai ganhar vai ser os comunistas, o Mao Tse-tung vai dominar tudo lá e vai conseguir. A Coreia, que eles não vão conseguir vencer nenhum dos... Então vai ser dividido em duas partes, né? Que tem até hoje, a Coreia do Sul e a Coreia do Norte. O Vietnã também eles não vão conseguir vencer, vai ficar dividido em dois Vietnã, Vietnã do Sul e Vietnã do Norte. A guerra do Afeganistão, que a União Soviética vai tentar ganhar o Afeganistão lá, e eles não conseguiram, né? E vai ter a crise dos mísseis em Cuba, que a União Soviética vai querer botar uns mísseis em Cuba, e Cuba, quem estudou geografia, que não tem só o diplominha ganhado, vai saber que Cuba é do lado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos não queria ter um monte de míssil ali, vai dar uma encrenca ali. E tudo nesse tempo eles nunca mais cogitaram de usar bomba nuclear, né? A bomba nuclear, tipo, eles viram que foi demais e não é recomendado usar. Eles nunca ficava só na ameaça, tipo, mas nunca. É bem difícil para os países conseguir usar a bomba atômica. Era, né? A Rússia mudou esses dias seus planos, suas diretrizes sobre a bomba atômica ali. Talvez nós já estamos caminhando para a terceira guerrinha aí. E daí aí que é uma coisa que isso tem nos livros que eles mentem para vocês, que a Guerra Fria acabou em 89, mas a Guerra Fria nunca terminou, né? Eles parece que o comunismo perdeu, mas eles não desistiram, eles só mudaram a estratégia e estão aí incomodando até hoje. Então, o desenho do Impérios AD, que eles explicam, tipo, de forma de zoeira, a história, é bem legal o canal deles, se vocês quiserem, se inscrevam lá. E aí tem uma sugestão dos filminhos pra vocês assistirem aí, né? O A Vida é Bela, que é bem bom. Esse Zoroku aí eu não assisti ainda, mas é um filme japonês, tá na minha lista pra ver. O Circo de Fogo é um clássico, filme bom. O Stalingrado, que é da Batalha de Stalin. Esse Fury, que é os tanque de guerra. O Pearl Harbor, que é sobre o ataque japonês. O Resgate do Soldado Ryan, que é um dos melhores filmes sobre a Segunda Guerra. Esse A Queda é um filme sobre o Hitler, que não é filme americano, é alemão, é lá dos lados, não sei se é bem alemão, mas ele fala em alemão o filme, que é sobre o final do Hitler. A Lista de Schindler, que mostra bem dos nazistas lá, que eliminaram a galera, né? Um filme meio xaropão. O filme brasileiro, e esses três últimos eu não assisti, mas tá indicado pra vocês aí também. Esse é o Mais Longo dos Dias Velho e também é bem famoso. Então é isso daí, quem puder assistir, as perguntas podem fazer pelo Meet.